strong. Estamos de volta com o programa Conexão. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Valparaíso de Goiás, 20 horas e 15 minutinhos, horário de Brasília. Se você quiser fazer uma pergunta aqui para o Dr. Ricardo Teixeira, o assunto é de grande interesse, principalmente que a gente está começando mais um ano eleitoral. Boa noite, doutor. Prezado João, boa noite. Satisfação e prazer estar aqui no seu programa, principalmente pela qualificada audiência que você tem. O seu público é um público crítico. Eu espero contribuir aqui com informações, esclarecimentos e principalmente bater um bom papo aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu que te agradeço. Vamos bem direto. O Pois não. senhor veio com quantos anos aqui para essa região? Eu tenho E é da onde também? Obrigado. Eu vim para Brasília, mais especificamente do Distrito Federal, com 18 anos. Eu tenho 25 anos, vim para estudar, ganhei uma bolsa, vim fazer Direito aqui no Distrito Federal. Sou natural do Pará, mais especificamente de uma cidade chamada Redenção do Pará. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Uma excelente cidade, não é? E aí, estou aqui, já moro aqui em Brasília, já tem 7 anos, graças a Deus, 6 anos, melhor dizendo. E estamos aqui rompendo, vencendo, contribuindo com as pessoas e, por consequência, também conquistando o nosso espaço. Vou te fazer uma pergunta bem direta. O que fez você partir para o lado da advocacia? Rapaz, essa pergunta, João, é uma pergunta muito boa. Eu agradeço por ela. O que me fez fazer Direito, para alguns, é até assim uma história meio fantasiosa, mas para mim eu atribuo isso até uma questão espiritual, digamos assim. Eu trabalhava num jornal na minha cidade, Redenção do Pará, e eu, como tantos outros jovens, vivi aquele dilema, faz o 2º ano para o 3º ano, vivi aquele dilema de pensar o que fazer da vida. Eu trabalhava nesse jornal. E aí eu, nesse dilema, o que eu vou fazer da vida, se eu vou fazer engenharia, direito, medicina, outro curso, enfim. Um certo dia eu entro em uma livraria. E aí nessa livraria, nessa banca de revista, melhor dizendo, tinha uma revista. Nessa época, estava em julgamento no Brasil, o julgamento do Mensalão, a DPF 470. E aí o protagonista entre aspas, claro, desse julgamento, era Sua Excelência o ex-ministro Supremo Joaquim Barbosa. E aí eu entro nessa banca de revista e eu vejo uma revista da Veja. E na capa tinha uma informação mais ou menos assim: um menino negro de Minas Gerais que se tornou ministro do Supremo. E aí aquilo me chamou a atenção. Achei muito interessante e eu pesquisei mais sobre a vida do ministro e também pesquisei sobre direito e aí eu acabei optando por direito. Que maravilha, hein? Essa é a história. Bem contagiante, né? E vamos direto ao assunto. Eu peguei aqui pelo blog, né, ou pelo site do TSE, Sim. as eleições de 2022, norma da propaganda eleitoral, né, estabelece as condutas vedadas a agentes públicos. Resolução sobre propaganda, que diz ainda o que é permitido e proibido no dia das eleições. O senhor entende que é positivo o banimento de aplicativos para coibir fake news? Olha, João, é a discussão do momento. Nós temos que entender, pessoal, inicialmente o seguinte: para que existe um processo eleitoral? As pessoas elas deveriam se fazer mais essa pergunta. Por que existe um tribunal que vai direcionar as eleições? Por que existem leis que regem um processo eleitoral? Por quê? Porque nós vivemos em uma democracia e é necessário órgãos de controle, é necessário leis, tribunais, que equalizem as regras do jogo. Porque senão, veja só, quem dominaria esse cenário, se não existisse todos esses mecanismos de controle, seria somente quem tem o poder, especialmente o poder econômico. Correto? Então veja só, essa pergunta que você me fez, se eu considero saudável
ou de forma assim, positiva para a democracia brasileira o banimento de um aplicativo, ou a suspensão, melhor dizendo, porque o banimento é uma medida muito drástica. Veja só, essa discussão ela está se dando por quê? Porque é um aplicativo, o Telegram, que ele se envolveu em uma discussão porque o TSE, por meio do seu poder regulamentar, por meio das suas instruções, orientações, quer coibir as fake news. E o Telegram não apresentou até o presente momento mecanismo para coibir as fake news. Veja que isso é um pouco interessante, porque veja só, o Telegram é um meio de comunicação, é uma ferramenta de comunicação que não tem apresentado uma comunicação viável com os órgãos de controle. E aí há até agentes que estão cogitando a possível suspensão do Telegram. Por quê? Porque não há sede no Brasil, não há uma representação no Brasil dessa empresa, correto? E a empresa ainda não comunicou com o Tribunal Superior Eleitoral mecanismo para combater a fake news. Portanto, eu acho que o banimento é uma medida drástica. Mas ao que tudo indica, as empresas de comunicações que não se adequarem às regras regulamentares para combater as fake news terão que sofrer alguma pena, ao que tudo indica. Eu considero isso saudável? Eu acho que depende. Porque veja só, democracia requer obediência às regras do jogo. E as regras do jogo, elas têm que ser bem estabelecidas, sob pena de nós sofrermos retrocesso. Portanto, também não se pode ter não regras, porque há pessoas que acreditam que não há regras. Então eu não considero um banimento saudável, até por causa do precedente que isso pode gerar. Veja só, uma empresa de comunicação gigantesca tendo que ser suspensa ou banida porque não se adequou às regras, melhor dizendo, de combate às fake news. Vamos ver o que fala a resolução 23.610. Contém uma série de permissões e restrições sobre a propaganda eleitoral para as eleições de 2022, que devem ser observadas por candidatas e candidatos, partidos, coligações e federações partidárias. A norma esclarece que é autorizado e vedado à eleitora ou ao eleitor no dia da votação, bem como fixa e condutas proibidas aos agentes públicos durante o processo eleitoral. A pergunta que segue essa pequena resolução, um pequeno parágrafo, vem uma pergunta. Nesse contexto, as restrições que vêm sido impostas pelo TSE e pela lei significa mais democracia, doutor? João, nós temos que entender que democracia, ela não se faz medindo, metrificando, restringindo. Democracia não é isso. Há pessoas que acreditam que tem que regulamentar tudo, que tem que restringir tudo. Não. Eu acredito, João, que as eleições é como o trânsito. Veja só. Você sabe, mais do que eu, que existem leis que dizem que o condutor de um veículo ele tem que usar o cinto de segurança. E eu lhe pergunto, há necessidade de haver uma lei dessa? Hipótese. Percebe? Mas por que há essas leis? Porque o Estado ele tem que coibir de forma coercitiva para prevenir acidentes. Mas por que, basicamente, acontecem esses acidentes? Porque as pessoas, a pessoa que dirige, os motoristas, não estão conscientizados dos seus deveres. Portanto, quando se fala em restrições na seara do direito eleitoral, se parte para esse caminho, por quê? Porque o eleitorado não está consciente dos seus deveres. Compreende? Então eu acredito o seguinte, João, que mais restrições não é positivo para a democracia. Eu acredito que as pessoas elas tinham que ser mais conscientizadas. Conscientizadas dos seus deveres, das regras do jogo, dos princípios que regem o processo eleitoral, da cientificação, da certificação
de quanto o parlamentar está recebendo, quanto o partido está recebendo, qual é o consciente que aquele parlamentar vai ser eleito, se ele não vai ser, o partido. Por quê? Porque as decisões do processo eleitoral impactará a sociedade durante 4 anos. Perceba que, então, é uma decisão que tem que ser tomada com muita responsabilidade. Portanto, João, eu não considero positivo mais restrições no direito eleitoral. Restrição não é sinônimo de responsabilidade. Há pessoas que acreditam que a pessoa ela só vai ter responsabilidade com mais pena, com mais endurecimento da lei. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas têm que ser conscientizadas. Mas é claro, aqui eu não estou pregando que não se deve haver restrições. Há sim necessidade em casos muito específicos. Mas nós temos que entender também, João, que nós passamos por um momento, especialmente no Brasil, na América Latina, que é o que a doutrina chama de boom legislativo. Ora, o que significa isso? Há na América Latina, porque são democracias novas, muitas leis que estão sendo criadas com esse viés punitivista. Porque parte da premissa de que a punição deve ser a primeira linha de combate a qualquer desobediência. Só que especialmente o direito penal, o direito sancionador, ele tem que ser visto como última ratio e não de prima ratio. E não como a primeira trincheira, como a primeira parada. Eu acredito que deve haver primeiro uma reflexão para que se use o direito administrativo, o direito civil, correto? O direito que venha impor uma multa naquela pessoa que desobedeça. Por quê? Porque aplicar restrições muito duras nem sempre é positivo. Nem sempre é positivo. Correto? Então eu não concordo. Eu acredito que mais restrições não é sinônimo de mais democracia. Democracia não se faz medindo, regulando tudo. Muito pelo contrário. Mas também democracia não significa libertinagem. Tem um justo filósofo que a gente que faz direito, a gente estuda e assim, é estudado também por outras searas de conhecimento, que é Norberto Bobbio. Norberto Bobbio diz que democracia não é sinônimo só de eleição. Então, há pessoas que acreditam que o Brasil é democrático só porque tem eleições. Não. Não é bem assim. Há de se ter um parâmetro, outros parâmetros de controle, de controle de poder, dissolução, diluição de poder, entendeu? Então, meu caro, é um tema muito interessante, mas como nós vivemos em um tempo que as pessoas elas clamam por mais punições, por quê? Porque não se sentem representadas às vezes, mas isso deve ser muito visto com muita cautela. Com muita cautela. Se a gente voltar na máquina do tempo, edições passadas, há 10, 15 anos atrás, que as eleições eram quase similar a um carnaval, a verdade era essa, né? Trio elétrico, comícios, showmícios, né? E o TSE vem acompanhando isso. O senhor não crê, na sua visão, que essas restrições cada vez mais apertadas da política não deixou a política refém de ser um bandido? Essa pergunta aí é interessante. Hoje, João, já se fala na criminalização da política. Perceba que a política, o que é a política? É a arte de resolver problemas e dialogar. E há pessoas que acreditam assim, eu não vou me afastar de política, eu não quero me envolver política. Mas o ser humano ele é político por natureza. Mas o que deve ser rechaçado é a politicagem, aquela política com viés errado, enfim. Mas uma sabedoria, João, eu tenho 25 anos, mas eu aprendi uma coisa muito cedo. Às vezes, muitos padecem por causa de poucos. Eu vou repetir isso aqui. Às vezes, muitos padecem por causa de poucos. Então, às vezes, alguns agem fora da regra do jogo, fora do devido processo legal, fora das regras pré-estabelecidas da lei, e aí, por consequência, o Estado, de forma coercitiva, tem que agir e aplica restrições.
E aí, por consequência, essas restrições criam um precedente. E esse precedente, às vezes, se aplica por um candidato que está no Valparaíso de Goiás, que está lá em Quibrodó do Oeste, lá em Redenção e em tantos outros rincões desse país. Então, as restrições, elas precisam ser olhadas com muita cautela. Com muita cautela. Porque a política, ela é também um contrapoder. Um contrapoder. Há situações que somente podem ser resolvidas por meio da política. O juiz não resolve, o Ministério Público não resolve. Somente a política. Tanto é assim que a nossa Constituição Federal, ela delimitou de forma bem colocada as divisões da competência. Das competências. Muita coisa. E vamos voltar naquela primeira situação aqui da nossa entrevista. Eu vou colocar até um ingrediente a mais. O senhor considera que esse ano será o ano da internet? A internet vai ser a vedete dessas eleições? A internet já é, né, João? A internet é aquela frase que a gente costuma dizer, é como a pandemia, é como hoje as audiências, os advogados hoje fazem muitas audiências por videoconferência, e aí alguns advogados perguntam assim, colegas, né? Será que voltaremos até a audiência presencial? E aí eu sempre digo, olha, as audiências audiovisuais vieram para ficar. Para ficar. Casos ou outros será feita audiência presencial. É mais rápido, menos burocráticos, então há muitos benefícios. E aí nesse contexto, João, a internet, ela veio para ficar também. Veja, a internet, esse ano de 2022, não será somente o ano da internet. A internet já foi protagonista em outros anos. Veja só, em 2018, o presidente que hoje está em exercício conseguiu alcançar um público enorme por meio das redes sociais, por meio da internet. E aí, isso gerou um boom tão forte que em 2020 os políticos usaram a mesma plataforma, o mesmo caminho. Então o que eu acredito? Olha, o ano de 2018 a internet já teve o protagonismo, o ano de 2020 já foi mais intenso do que o de 2018. E com certeza o ano de 2022 será mais intenso do que os outros anos. E o ano de 2024 por consequência. Então veja só, a internet hoje, ela é tão importante na nossa vida, porque veja, você vai, por exemplo, para a Rússia, ou Dubai, ou qualquer lugar, e você vai ficar na casa de alguém lá. Você chega lá e a pessoa te manda a localização da sua casa, da casa dela, desculpa. E aí você entra no seu celular e você digita um aplicativo, Uber, qualquer outro aplicativo que existe, e você chama um automóvel para te levar para aquela casa. Perceba a conectividade, o mundo que nós vivemos. Você chama uma pessoa que vai vir em um carro. Você nunca viu essa pessoa. Você entra em um carro para te levar a um destino. E quem proporciona isso? É a internet. Então veja, se a internet ela tem esse protagonismo em tantas outras áreas, é ingenuidade de alguns pensar que ela também não afetará a política. E aí nesse contexto, João, os órgãos de controle, TSE, você citou bem a resolução 23610, que ela está aí para justamente coibir as fake news. Existem meios para tentar coibir as fake news na internet. Porque veja, apesar da internet ter esse protagonismo, a internet também tem sido usada de forma, digamos assim, responsável por alguns. Porque há pessoas que acreditam que na internet não há leis, é uma terra de ninguém. Então, isso tem mudado, muitas pessoas têm sido responsabilizadas, tem como descobrir pessoas que espalham fake news, pessoas que vilipendiam a honra de candidatos por meio da internet, correto? E veja só, João, hoje já até a discussão de possível cassação de mandato de políticos que propaguem fake news. Só que às vezes não é nem o candidato que está propagando a fake news.
É uma pessoa que ele contratou, porque o candidato ele não tem tempo para ficar ali mandando mensagem, ele contrata um assessor, contrata uma equipe, e aí aquela equipe se encarrega de tomar conta das suas redes sociais. E aí às vezes impulsiona um anúncio, impulsiona uma propaganda, fazendo uso pessoal, que pode se incorrer em abuso do poder político. Então veja a responsabilidade. E o TSE já mandou a mensagem, não aceitará fake news. E as fake news elas são praticadas aonde? Na internet. E essa resposta do senhor gera uma outra pergunta referente até essas contratações. No momento que um candidato contrata uma empresa especializada para tomar de conta o domínio da sua rede social, quem responde por essas ilegalidades, entre aspas, ou ferimento das leis? A empresa ou o candidato? Veja só como é que são as coisas. Aí o que acontece? A boa fé se presume e a má fé se prova. No direito, especialmente no direito sancionador, não existe o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Tem que se analisar a conduta de cada um. Então, em casos que ocorram a violação da lei, tem que se analisar a culpabilidade de cada um que contribuiu para o ilícito. Mas é claro, essas empresas, nesses contratos que elas firmam com esses políticos, elas dizem, colocam lá expressamente, todo o conteúdo aqui é de responsabilidade do candidato. Então, eu acredito que tem que se analisar, tem que ter um jurídico muito bom para se avaliar, porque há políticos que dedicam a vida e aí depois ele, para entrar na política, e depois ele é cortado por um impulsionamento de uma rede, por uma fake news, correto? E aí isso é muito ruim, porque veja, se tira um político das regras do jogo político, você é como matar aquela pessoa. Porque ele vive daquilo. E aí tira ele do jogo, é muito ruim. E eu acredito que isso também é muito ruim até para as outras pessoas que às vezes querem entrar, porque ficam com receio. Correto? Mas é claro, tudo tem que ser analisado dentro da medida certa da culpabilidade. E política não se faz de forma irresponsável. Política se faz de forma responsável. E para isso há de se ter um jurídico bom, há de se ter uma equipe de comunicação boa. Porque as eleições mudaram. Antigamente as pessoas faziam comício, como você bem falou, colocavam um som em cima de uma carroça, de uma carretinha, colocavam um megafone e saía na rua. Enfim, as coisas mudaram. O mundo evoluiu. E por consequência, os problemas também evoluem. E a lei precisa acompanhar essa evolução. E na sua visão jurídica, doutor Ricardo, Pois é. O TSE está atento a todas essas situações. Com certeza. Vamos falar Com certeza. de uma política municipal, né? Onde as coisas estão bem mais próximas, está mais próximo à população. E a gente observa muitos partidos só para encher conteúdo com candidatos, chamam pessoas que não têm representatividade nenhuma, nem numérica e nem política dentro do seu município. Tá? O TSE não está de olho para que esses partidos sejam mais responsáveis pelo esse candidato, ser um candidato, vamos botar assim, uma eleição mais simples, como é de vereador, todas são complexas, não tem uma orientação melhor, porque esses candidatos demonstram total despreparo para as leis que regem as eleições. O senhor acha que a culpabilidade é por falta de mais fiscalização do TSE ou pelos partidos? João, esse tipo de pensamento tem que ser analisado com muita cautela. Veja bem, há pessoas que acreditam, e aqui é uma visão até assim, um pouco socrática, que somente algumas pessoas especializadas, eu coloco isso aqui entre aspas, poderiam ser alçadas a alguns cargos políticos. Eu não sou favorável dessa ideia. Eu acredito que toda pessoa que tem os seus direitos políticos ativos e tem um interesse, é possível se candidatar. Por que isso é importante? Veja só, imagine que só quem pudesse se candidatar fossem pessoas ditas com conhecimento, ditas especializadas, ditas estudiosas, estudadas, como diria minha avó. Fulano é estudado. Já ouviu essa frase, né? Fulano é estudado. Perceba que haveria uma desigualdade.
onde uma pessoa que mora, por exemplo, na Vila Guaíra, não teria uma oportunidade de chegar na Câmara de Vereadores, de chegar na Câmara de Deputados, ou até mesmo a um cargo maior do Executivo. Então, nós temos que analisar isso com muito cuidado, porque a democracia, o que é democracia? É tratar os iguais, é tratar a oportunidade para todos, onde as pessoas têm oportunidades. É claro que quem vai fazer esse filtro, João, não é o TSE. Esse filtro de saber quem vai chegar aos cargos, quem vai fazer esse filtro é a sociedade, é o eleitor. Certo? Então, quem vai fazer esse filtro, quem vai ficar de olho é o eleitor. Porque é o eleitor que tem que ter a consciência de que a pessoa que ele está votando vai representar ele lá durante 4 anos. Então eu rechaço assim, essa ideia, eu não sou favorável. Eu acredito que todas as pessoas elas têm oportunidade de querendo, tendo estrutura, desejo de se candidatar. Aí é claro, a política de partido é uma política que tem que se agregar. O partido tem que preencher cota, o partido tem, hoje já discute até a questão de gênero, o partido tem que ter uma parte que as mulheres têm que entrar, gênero para uma parte de negros. Por quê? Porque é isso que é democracia. Porque senão se torna uma coisa elitizada, uma coisa fechada, aonde algumas pessoas não terão acesso. O exemplo mais clássico disso, João, é a votação do Tiririca. Veja, o Tiririca é uma pessoa que não tinha projeção nenhuma e já foi eleito várias vezes deputado federal. Agora imagina, aí é o seguinte, tem que analisar como ele chegou lá, né? Tem competência ou não? Na época que ele foi eleito a primeira vez, ele fez até uma prova para saber se ele era alfabetizado. Porque a Constituição diz que para se candidatar tem que ser alfabetizado. Então veja, então a mensagem que ali estava passando é o seguinte, que é possível todos chegarem. Aí é claro, se é possível todos chegarem, sim, mas a questão é de onde cada um está partindo, se as oportunidades são a mesma, aí entra outras questões de meritocracia, de recursos, enfim, que eu não vou entrar aqui no mérito. E falando do Tiririca, né? O Tiririca ele responde até processos hoje por paródia. Né? E a pergunta é bem relacionada a isso. Né? Legal isso. Exato. Ainda dentro desse tema das paródias eleitorais, a gente está colocando aqui, o senhor acredita que ela é nociva ao processo eleitoral, doutor Ricardo? Essa pergunta é muito boa, João, muito boa. É por isso que eu digo, estar nesse programa aqui me causa uma alegria muito grande, porque eu percebo a qualificação, a qualidade das perguntas. João, inclusive, hoje à tarde eu acompanhei o julgamento sobre essa questão. O que acontece? O Tiririca, ele foi eleito pela primeira vez em 2014, salvo engano. E aí, ele fez uma paródia com a música do nosso rei Roberto Carlos, certo? E aí, a empresa, o Roberto Carlos, e a empresa que detém os direitos autorais das músicas dele, processou o Tiririca, porque entendia que ele estava desrespeitando a música, enfim. A questão é o seguinte, é que o STJ discutiu, esse processo ainda está em julgamento, ele não foi finalizado. Ele começou ontem e hoje teve julgamento e o ministro Raul Araújo, eu acompanhei esse processo a tarde toda, o julgamento desse processo. O ministro Raul Araújo pediu vista. A discussão é o seguinte, é que se as paródias, elas afetam o processo eleitoral. Por quê? Porque não há uma mensagem, não há uma proposta, há mais uma mensagem de galhofa, de comédia, para chamar a atenção. Mas o que tem se decidido até agora? Né? É que é a única forma que aquele candidato tem dele se conectar com o seu público, se conectar com o seu eleitorado. Então, não permitir as paródias viola vários princípios da Constituição. Né? Liberdade de expressão, a dignidade, princípios eleitorais. Por outro lado, também fere princípios da pessoa que criou a música, direitos autorais, direitos à imagem, direitos à honra. Mas essa discussão é mais profunda, João. Por quê? Porque associa a pessoa que criou a música à ideologia daquele que está fazendo a paródia. E às vezes aquele cantor, aquele compositor que criou a música, não tem nada a ver com a ideologia. Está entendendo a profundidade? Então é um tema sensível, mas eu acredito que o STJ vai decidir essa questão aí, eu acredito que vai ser permitido o uso da paródia. Até por disposição legal,
A lei que prevê, que trata da propriedade intelectual, ela permite a paródia, desde que não desrespeite a vilte, a honra do cantor, do compositor. Eu acredito que é saudável. Por quê? Porque a única forma o candidato tem, às vezes, de alcançar o público dele. Porque nem todos dispõem de um poder econômico, de dinheiro, para tocar uma campanha. E alguns jingle que assim é confeccionado já ganharam inclusive algumas eleições, né? Olha, por causa do jingle, né? Veja só, pois não. Então, a gente vai voltar aqui para poder falar da resolução. Vamos chegar na resolução novamente, que é a 23.610. Manifestação individual e silenciosa e aglomeração. Segundo a resolução, é permitido no dia da eleição a manifestação individual silenciosa de preferência da eleitora ou do eleitor por candidata ou candidato, partido político, coligação ou federação partidária, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas. É vedado no dia do pleito, até o término do horário da votação, aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, instrumentos de propaganda, bem como abordagem, aliciamento, uso de métodos de convencimento de eleitores e eleitoras e a distribuição de camisetas. Essa colocação ela fica um pouco confusa, não? Porque o parágrafo dela entra permitindo certas situações e fecha vedando quase a grande maioria do que está escrito. Mas tem que ser analisado isso com cautela. Veja, e assim, a palavra do direito eleitoral é cautela mesmo. Não sei se você já percebeu, eu repeti essa palavra que eu acredito 3 vezes. Por quê? É necessário ter algumas restrições no dia da eleição, porque senão causa um alvoroço tão grande no processo eleitoral que as pessoas não votam. Você sabia, João, que furar fila no dia da eleição é crime? É crime, né? Você sabia disso, né? Sim. Veja, mas por que o legislador teve essa ideia brilhante de tipificar isso como crime? Por quê? Porque a pessoa que fula fila, ela pode causar uma desordem. E democracia não é sinônimo de desordem. Democracia é sinônimo de debate, de ideias e de respeito ao contraditório. Então, essas manifestações que são vedadas, uso, bandeiras, elas são vedadas justamente por isso. Porque política, João, envolve paixões. E o legislador ele foi muito inteligente quando criou esses tipos penais, e o TSE regulamenta isso. Imagina tendo uma eleição aqui numa escola próxima e passa o pessoal do outro adversário, fazendo bandeira, balançando a bandeira, a camisa. Percebe? Poderia ali haver uma briga e, enfim, uma discussão, e isso atrapalharia o processo eleitoral. Então há uma razão de ser para isso daí. As pessoas às vezes não entendem, mas por que no dia não pode usar broche? O broche até pode, não pode andar com bandeira, se tiver andando tem que ser de forma silenciosa, a camisa, somente com uma remela aqui, enfim, né? Então, por quê? Porque tem que preservar o dia da eleição e o processo eleitoral. Correto? Estamos aqui entrevistando o Dr. Ricardo Teixeira. Estamos falando de direitos eleitorais. É um assunto de muita qualidade para você que está pretendendo ser candidato, para você também, eleitor, também ficar atento. Doutor, estamos no giro de 360 graus, mudando para um outro assunto. As alterações da lei de improbidade significa um afrouxamento do combate à corrupção? Mas que pergunta boa. Realmente, houve uma alteração na lei de improbidade. A lei de improbidade, ela está no que a gente chama no aspecto do direito penal, direito sancionador. Então, a lei de improbidade, em síntese, ela foi direcionada para aquelas pessoas que usam do cargo para cometer ilícito, né, se aproveitam do cargo para se enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário. E recentemente houve uma alteração nessa lei de improbidade, revogando alguns tipos penais, alterando o prazo prescricional e, por consequência, beneficiando algumas pessoas
que já tinham sido denunciados. Ou seja, a lei, ela meio que, em uma linguagem mais clara, ela trouxe tipos penais mais leves do que o que já havia. E aí o que acontece? Em época de eleição, eu não sei como é que vai ficar daqui para frente, mas antes, em época de eleição, o Ministério Público reunia ali as pessoas que não tinham condições para disputar o pleito e denunciava essas pessoas, fazendo um exame, claro, de forma muito crítica, como é o Ministério Público, sempre de forma responsável. E aí, por quê? Porque denunciava essas pessoas para eles não participarem do pleito. Porque uma pessoa que causa prejuízo erário, tirando ele do pleito, evita-se um prejuízo maior lá na frente. Pelo menos se presume-se isso. E aí hoje tem se discutido, porque houve um certo afrouxamento, entre aspas, da lei de improbidade. Por exemplo, antes uma pessoa que violava o princípio da publicidade, o administrador começava a fazer campanha pessoal. E ali há uma violação do princípio da publicidade e do princípio da impessoalidade. Ele estava se promovendo. Antes da alteração dessa lei, o Ministério Público denunciava por culpa. Agora, com a alteração, o Ministério Público só pode denunciar se houver o dolo do administrador. Então veja só, ainda está em discussão isso daí, tem ADIM discutindo isso aí no Supremo, mas não é. Leis duras não significa bom combate à corrupção. Isso é um lendo engano. O que tem que se ter uma responsabilidade. Beccaria já dizia, o que previne o crime, a infração, não é a pena ser dura, é a certeza da punição. Beccaria disse isso há muitos anos atrás. É um dos pais da criminologia. Então veja só, João, houve a alteração dessa lei, é uma lei mais benéfica e, por consequência, aplicando o princípio da retroatividade, as pessoas que foram denunciadas por improbidade administrativa, tem que analisar cada caso, a lei ela beneficiou e, portanto, ela retroage para beneficiar. Há várias decisões no Brasil aí já sobre essa temática, já, em que administradores, prefeitos, secretários têm sido absolvidos, né, com base no princípio da retroatividade da lei mais benéfica. E toda essa colocação que o senhor colocou, a lei de improbidade, ela não acaba se retroagindo, já que teve alterações mais benéficas? Sim, retroage. É um princípio constitucional. Leis mais benéficas retroagem. Em que pese a lei da improbidade ela não ser considerada uma lei penal, ela está dentro do direito sancionador, direito administrativo sancionador. Mas essa discussão é mais profunda. Ela é mais profunda. Há outros mecanismos de combater. A lei de improbidade ela não foi criada por acaso. Isso daí é um mandamento constitucional. Está previsto no artigo 37, parágrafo 6º, em que diz que será criada uma lei, uma norma pragmática, a gente chama, para que combata qualquer pessoa que viole os princípios da administração, que atentem contra o erário, enfim. Então, assim, leis mais benéficas, elas retroagem. E no Brasil, como eu disse, nós vemos um boom legislativo, né? Todo dia cria uma lei mais dura, cria leis mais benéficas. Mas é interessante, João, você tocou nesse assunto. Existe um doutrinador que a gente, no direito penal, estuda, chamado Klaus Roxy. Ele explica que o direito, especialmente o direito penal, e aqui eu me atrevo a colocar também um direito sancionador, é um ciclo. Então, existem momentos que a lei ela está muito dura entre aspas, né, com penas mais elevadas. E existem momentos que a lei está mais frouxa. Por quê? A sociedade, em determinados momentos, clama por mais punições. Em determinados momentos, quando as coisas estão mais controladas, as leis afrouxam. Então, é sempre assim. Veja só, isso pode ficar de forma bem clara na questão da Lava Jato. Então, há um tempo atrás, nós tínhamos a Operação Lava Jato, que hoje não existe mais. Né, pelo menos aos moldes de antes. Mas eu te digo, daqui uns 10 anos terá uma nova Lava Jato. Por quê? Porque há sempre esse ciclo de momento duro e momento mais leve. Mas é claro que a gente não pode perder de vista são os princípios previstos na Constituição, a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal. Nós vivemos em um tempo, João, que na criminologia a gente chama de vigilantismo. Todas as pessoas querem fazer julgamentos,
principalmente na internet. E em época de eleição isso acontece muito. Então tem que ter muita responsabilidade. Houve alterações também, aqui eu já estou até ampliando essa sua pergunta. Por um lado, houve um afrouxamento da improbidade, afrouxamento entre aspas, mas por outro, houve também um endurecimento nas questões eleitorais de pessoas que fazem denúncias falsas. Então a pessoa que faz denúncia falsa com fins eleitorais, a pena pode ser denunciada por calúnia, denunciação caluniosa eleitoral. É uma pena consideravelmente alta. Então, assim, tem que se ter muito cuidado. Mas eu acredito, João, que o fundamental é a responsabilidade, é a conscientização do eleitor, é a conscientização da sociedade. Esses debates que nós fazemos aqui são fundamentais para o fortalecimento da democracia e o fortalecimento das ideias. Eu vou ler aqui essa mais uma do código aqui, né, da resolução, perdão, 23.610. É também proibido ao agente público fazer ou permitir o uso promocional, em favor de candidato, partido, coligação, federação, distribuição gratuita de bens, serviços de caráter social, custeados pelo poder público. Além disso, não será permitido, nos 3 meses que antecede o pleito até a posse das pessoas eleitas, nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, eliminar ou readaptar vantagens, dificultar ou impedir o exercício funcional, bem como remover, transferir ou exonerar servidor ou servidor público nas circunstâncias, né, das eleições. A pergunta que vem aqui em toda que começa com o título vedações, nomeações, contratações e demissões, por que todo ano é assim? O governo tem que engessar suas atividades em prol de uma eleição. Tudo bom, tem respostas, mas eu queria o seu posicionamento jurídico. João, por causa de uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então o político, e tem que ter, porque o político, se não houver assim, em tempo de eleição, imagina, uma das formas de cassação do mandato é o abuso do poder comum. Mas a população não fica prejudicada com esse serviço? Mas a população ficaria mais prejudicada, as eleições ficariam mais prejudicadas se o... Veja só, deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Existe a questão do abuso do poder comum, ou seja, presume-se que aquele que está na máquina, aquele que já está eleito, ele tem uma certa vantagem, porque ele tem a máquina na mão. Correto? Isso é notório, é um fato. Sim. É um fato. E aí, se não houver essas restrições, imagina se pudesse contratar vários caras comissionados em época de eleição. Aquele que está tentando conseguir o cargo, o outro que está concorrendo com ele, dificilmente conseguiria. Então, a sociedade pode ganhar, entre aspas, mas prejudica as eleições. E, por consequência, prejudica a democracia. Por quê? Porque senão haveria uma concentração de poder com aquele que está na máquina, com aquele que está no cargo. Isso não é benéfico. Então, um dos princípios do direito eleitoral é a transitoriedade. Então, o mandato ele é transitório, ele não é vitalício, correto? E aí tem outras discussões, né? Mas basicamente a sociedade ela não perde, e o político às vezes ele tem que se adequar porque há a lei de responsabilidade fiscal, os TCM, os TCU, os tribunais de conta estadual estão sempre de olho, né, nessas questões. Por quê? O dinheiro, a máquina, não é do político, é da sociedade, é das pessoas. Correto? Então tem que agir com muita responsabilidade. E democracia, eu repito, democracia se faz com conscientização e com respeito às regras do jogo. Muito bem. Esse aqui é o Dr. Ricardo Teixeira, né? Os pares dele estão aqui nos assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Pode falar até o nome aí dessa... Vou mandar um abraço aqui pro meu sócio, Dr. Adriano Moraes, um amigo aí que a vida me deu, minhas outras sócias, doutora Gessiele, doutora Regina, que sempre estão nos acompanhando. E enfim, muito obrigado pelo apoio. Um abraço aqui também para toda a minha família, meus amigos. Muito obrigado. E o programa está chegando no final lá, 2 minutinhos, né? Olha aí. Muito legal, né? Então, eu queria que o senhor deixasse suas considerações. Foi um grande de um prazer. Foi uma aula hoje, né?
É verdade, foi um instrumento muito bacana, que vai ter outras edições. Vou chamar aqui o Dr. Ricardo Teixeira. Eu creio que as perguntas foram bem pontuais, as respostas muito mais ainda, demonstram um preparo, né? Estamos chegando mais uma vez no pleito eleitoral. Desde o ano passado a turma da política pulou a mureta com o cavalo antes do tempo. Então é bom as pessoas procurar se adaptarem a novas regras. Perfeito. É muito mutante, né, o doutor Ricardo? O direito eleitoral ele muda muito. Muda muito, Muda muito. Inclusive, as alterações que ocorrem, normalmente elas ocorrem, ocorrem 2 anos antes, o Congresso muda, e aí elas são aplicadas, as alterações são aplicadas nas eleições municipais. Muito bom. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações. Foi um prazer estar aqui, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter contribuído para o debate. Muito obrigado. Gostaria de deixar uma frase. Posso? Deixar. Eu gosto muito de uma frase que é mais ou menos assim, que a felicidade da nossa vida depende da clareza dos nossos pensamentos. Marco Aurélio. Muito obrigado. Muito bom, né? A gente teve lá no seu escritório um café maravilhoso. Ah, pode ir Ele lá. falou que o café lá é para Lorde, viu? Foi tratado Café com um canela Lorde. especial. Especial com canela, hein? Olha só que fineses. Caminho não é rota? Caminho não é rota. Programa é Conexão. Boa noite. Muito obrigado. De nada. Strong.